Oi gente, eu sou a Ana e bora pra mais um vlog. E já tem algumas coisinhas aí na minha vida que estão pra acontecer, né? Tô até com a agenda aqui embaixo dando uma olhada, tenho umas provas da faculdade pra fazer. E, enfim, tem o TCC, que eu também tô aí nesse processo final de conclusão de curso, né? No caso aí do meu curso de letras. E é isso aí, tudo que tá rolando, né? Assim, eu tive algumas questões familiares também no último mês, então tem algumas coisas que também estão meio reviradas, mas eu acho que agora elas vão começar a ficar um pouco mais tranquilas. Eu tava aqui pensando também, assim, pensamentos intrusivos que vêm na nossa cabeça, não é mesmo? Tem uma youtuber que eu acompanho muito, eu não vou revelar nomes aqui, mas assim, eu sou super fã dela, tanto da carreira dela como professora, como com a carreira dela de youtuber e, enfim, né, das redes sociais. Eu gosto bastante dela. E assim, boa parte de eu gostar do conteúdo dela é porque eu tenho interesses muito parecidos. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre tipo, o quanto que hoje a gente tem uma possibilidade de entender que a gente não é o alecrim dourado, sabe? Porque a gente fala muito de rede social nesse sentido de tipo, porque todo mundo tá fingindo ter uma vida ideal e blá 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 blá, mas eu acho que a gente fala pouco sobre isso, sobre tipo o quanto que as redes sociais permitem que a gente encontre pessoas parecidas com a gente. E eu tava pensando sobre isso, sobre tipo o quanto que a gente às vezes se sente meio fora de contexto ou alguma coisa do tipo, mas na realidade todo mundo é muito parecido. É só você tipo buscar encontrar pessoas que realmente tenham alguma similaridade com você, que aí você vai ver que você tipo não é tão especial quanto você acha. E não no sentido negativo, do tipo assim, todo mundo é igual e... Não, eu tô dizendo no sentido de, assim, tirar um pouco essa pressão de, porque eu sinto que as pessoas não me compreendem e tal. E eu não sei, me veio aqui essa vontade de já começar esse vlog com esse assunto e trazer um pouco disso, assim, porque eu acho que às vezes eu principalmente sou uma pessoa que acho que eu passava muito por isso. De ficar achando que as pessoas não me compreendiam ou que os meus gostos eram muito estranhos. Às vezes ainda tem fases que eu fico assim, pra falar a verdade. Mas enquanto eu tava assistindo o vídeo dessa youtuber, isso me fez refletir, assim, que tipo, nossa, eu tenho um gosto parecido com o dela. Então eu não sou tão estranha assim. Tem pessoas que têm similaridades, assim, comigo. Então, não sei. Se alguém estiver vendo isso aqui e de repente estiver precisando de algum tipo de mensagem parecida com essa, então já tá aí pra quem estiver precisando. Mas eu acho que é legal a gente fazer esse exercício de reflexão, sabe? Com as pessoas que a gente segue nas redes, com os artistas que a gente tem interesse em acompanhar. O quanto que a gente é parecido em algum aspecto com eles e isso já demonstra que, tipo, nós não somos tão especiais assim. Eu acho que isso tira um peso, sabe? E faz a gente ficar mais leve aí pra viver a nossa vida no nosso ritmo, né? Não se comparando tanto. Então, eu achei bem importante falar aqui sobre isso. E assim, galera, fora isso, é mais pra começar o vlog, esse primeiro take, com esse assunto super tirado do nada. E é isso, então, assim, né? Eu li o livro A Parceira do Dragão, que é um livro da editora Deli Books. A autora é Lola Glass, e eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês tenham interesse em adquirir a obra, porque a editora é parceira do canal. Então, nessa história, na realidade... é uma adaptação, né, ali de A Bela e a Fera. Conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo isso. E aqui a gente conhece a Siren. A Siren, ela é uma vampira, mas assim, nessa sociedade os vampiros, eles são considerados párias. Então a gente tem outras criaturas ali que estão coexistindo ali. E uma dessas criaturas se chama o Rei Dragão. Pra nós toda que a Siren e as irmãs, elas estão meio que passando fome, enfim. Né? E aí elas decidem traçar um plano para poder atrair esse rei, na esperança de que ele realmente vai conseguir ali ajudar elas de alguma forma, né? Então a gente já vai ter aí a Siren meio que seduzindo ele, e eles meio que vão formar uma aliança, um tipo de ela que nem eles entendem muito bem. E ao longo do livro a gente vai ter essa explicação. É interessante a gente entender um pouco mais sobre essa configuração de mundo, que vai ajudar a gente também a entender mais sobre esse relacionamento. Esse rei dragão, ele se chama Kevin. E assim, ele é tal como a fera, né, na animação e
nos livros que tem, né? Ele tem temperamento bem complicadinho, bem ranzinhos, assim, bem teimoso. E ele também tá sofrendo aí de alguma forma, porque os dragões dessa sociedade, eles estão passando por um tipo de doença, vamos dizer assim, em que eles também ficam super raivosos e acabam devastando muito mais que protegendo essa sociedade. Então, eles também não estão muito bem. A questão toda é que ele, como rei, tem que decidir o que tem que ser feito. E também tem todo esse estigma em relação aos vampiros. Então, ele também vai ter que lidar com essa questão de que agora ele realmente tem esse tipo de elo que ele não entende com uma mulher que é uma vampira. Então, a gente tem esse impasse logo no início. Ao longo da trama, a gente vai conhecendo mais da personagem A gente vai conhecendo mais sobre a personalidade da Siren, a gente vai entendendo um pouco mais sobre ela, vendo que ela é uma mocinha que tem sim seus momentos frágeis, mas que é super forte e que tá disposta ali a realmente entender mais sobre tudo isso que está acontecendo e ajudar as irmãs. O grande foco dela é ajudar as irmãs. Assim como o grande foco do Caddock é ajudar a sociedade ali em que ele é rei. Então, eles vão meio que formar uma aliança, né? Até porque eles não têm muita escolha, né? Eles vão tentar ali conviver, e a gente sabe, né, que é uma fantasia, então uma hora o romance vai acabar acontecendo, eles vão acabar entendendo que na realidade o elo que eles têm e todo romance que se desenrola, ele é uma coisa que tá para além do entendimento deles, então ao longo da trama a gente também percebe isso. É um livro mais 18, né, uma fantasia, então é sempre legal a gente falar que é um livro mais 18, né. E é interessante porque, sim, o livro termina num momento em que tudo tá desabando. Tudo tava dando muito certo. E aí o livro começa a desabar, tipo, das últimas 30 páginas e termina no grande auge ali de tudo. Então, tô bem ansiosa pra ler a continuação, pra saber como é que vai ser. A gente tem algumas bases que são estabelecidas já nesse livro, e isso eu já achei um ponto positivo, porque significa que a autora provavelmente não vai ficar retornando para explicar sobre a construção de sociedade, porque ela já fez isso agora aqui nesse primeiro livro, então eu já achei uma coisa bacana. Aqui a gente vai ter também, em relação a essas bases, né, tem uma questão muito forte em relação a esse elo que tem a ver com a questão da traição. E eu gosto porque essa autora, ela consegue utilizar esse conceito de uma forma mais ampla. Então ela traz essa questão da traição não só como, tipo, você tá num relacionamento e você fica com uma outra pessoa. Não, não é só isso, né? Tem a outra coisa que é, tipo, você mentir e outras coisas que vão sendo ali mais explicadas dentro do livro. E eu achei isso bem interessante porque demonstra o quanto que essa autora tá buscando ali nos detalhes aprofundar um pouco mais essa construção de mundo, assim, né? Que é um pouco complicado, porque a gente sabe que em romantasias o foco é sempre mais o romance, e aí a fantasia acaba ficando um pouquinho mais de lado. Mas eu gostei bastante por conta desses detalhes, assim. Achei que foi de uma atenção mais redobrada, assim, da autora. Dando continuidade aí pro vlog de outubro, eu queria falar um pouquinho sobre a minha nova leitura, que na realidade eu acho que vai acabar acompanhando esse vlog, porque faz parte do clube de leitura que eu participo, da editora Serpentina. O livro se chama Sobre Amores e Amor, ou Sobre Amor. Eu me perdi, mas eu vou deixar a capa aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha. E assim, eu comecei agora há pouco, eu li poucas páginas do livro. Então, pelo que eu pude entender, é como se fosse uma reunião de textos desse autor que vai falar sobre essa questão do amor dentro das suas diversas faces, assim. Eu confesso que eu já achei isso interessante, mas eu não tava conseguindo entender muito bem como é que acontecia, sabe? Se ia ser realmente uma história e a gente ia acompanhar os personagens, ou se ia ser um texto mais poético e tudo. Mas acabou que eu descobri que realmente é um texto mais poético. E assim, veio num momento muito legal, porque eu tava super precisando ler alguma coisa que me aproximasse mais de poesia, de uma leitura mais voltada realmente pros sentimentos do que pra história de dois personagens e enfim. Então assim, eu tô amando, eu li pouco até agora, mas eu gostei bastante da forma como o autor se expressa. Ele tem uma linguagem que me lembra muito a Clarice Lispector, assim, nessa questão do fluxo, que ele vai jogando as informações e parece que nada faz sentido, e chega no final tudo fez sentido e ao mesmo tempo consegue realmente transformar aquele texto numa experiência pra quem tá lendo, sabe? Isso eu achei muito legal. Eu ainda não sei quais são os meus contos, será que a gente pode chamar assim?
os meus textos favoritos, assim, mas eu tô gostando da experiência no todo. Oi, gente. Então, eu voltei pra falar um pouquinho, né, sobre o vlog, que tem um tempo que eu não gravo. Eu quero falar também sobre alguns assuntos que eu não tinha falado. Eu tô nesse cenário aqui porque eu tava gravando essa altura do campeonato. Acho que vocês já viram a resenha, né, do Médico e Monstro. Eu vou deixar linkado aqui em cima, se você tá chegando agora e não viu. Eu queria falar um pouquinho sobre as últimas coisas que aconteceram. Eu sinto que eu não trouxe muito aqui pro canal e se alguém estiver assistindo pode ficar um pouco confuso. Então eu sumi um pouco nesses últimos tempos e eu acho que eu modifiquei até um pouco a forma como eu tava fazendo os vlogs, porque tava acontecendo alguns problemas aqui em casa. Eu acabei perdendo minha avó há pouco tempo, então foi tudo muito complicado. Agora eu sinto que as coisas estão começando a voltar na normalidade, nessa questão, assim, de rotina que eu quero dizer, né? Óbvio que o lado sentimental e o lado emocional, psicológico já são outros 500, mas eu acho que é importante eu vir aqui e falar com vocês sobre isso, porque o meu intuito fazendo vlogs é poder compartilhar um pouquinho da minha vida, mas também poder conversar com vocês, poder ter essa interação, porque às vezes, assim, eu passei desde o início da pandemia até agora muito tempo em casa e eu não tenho tanto contato com as pessoas, assim. E como eu já disse em algum vídeo, e se eu não disse, agora vai ser a primeira vez, eu sou uma pessoa que eu tenho um diagnóstico de fobia social, né? Ou ansiedade social. Então, eu sou uma pessoa, tipo, hiper tímida. Pra quem não sabe, a fobia social ou ansiedade social, ela é uma coisa que ela passa da normalidade. Então, por exemplo, se uma pessoa fica um pouco nervosa pra fazer uma apresentação em público, sei lá, pra dar uma aula, pra dar uma palestra, pra falar com um grupo, a pessoa que tem ansiedade social ou fobia social, ela vai passar mal. Tipo, mal mesmo. Vai sentir sensação de desmaio, pode acabar vomitando, pode, enfim, acabar também, né, botando aí pra fora por outros lados. Então, eu tenho esse diagnóstico. Além da ansiedade generalizada também, que é uma realidade na minha vida. Então, o meu intuito com os vlogs aqui é poder ter contato com as outras pessoas, mesmo que não seja tão de perto assim. E, enfim, de repente me ajudar a lidar com essas questões e poder conversar com vocês, de repente trocar uma ideia com alguém que pense parecido comigo, ou também diferente, né, dentro da educação. Eu sinto que eu precisava sentar aqui e falar um pouquinho com vocês sobre essas coisas, porque tem essa questão, né, do falecimento da minha avó, que é uma coisa que me afetou totalmente, né, então afetou a produção de conteúdo, afetou as minhas questões de faculdade, né? Pra você que não sabe, eu faço faculdade EAD também, por conta da questão da pandemia. Eu comecei EAD, agora eu tô terminando EAD também. E, enfim, tudo tá passando por um processo de mudança. Então, se em algum momento faltar algum vídeo, ou a forma como eu faço o vlog mudar e não ficar tão legal, provavelmente também tem a ver com a minha rotina que ainda tá sofrendo ali algumas alterações. Mas eu acho que a partir de agora, novembro, dezembro, as coisas vão voltar mais ao normal. Eu finalmente consegui começar a assistir a série lá do Senhor dos Anéis, que eu também não vou lembrar o nome, eu vou deixar aqui uma imagem pra dar uma ilustrada. E eu tô gostando bastante, eu tô me desafiando dessa vez, eu tô me propondo a assistir essa série completamente em inglês. Eu quero realmente melhorar o meu entendimento dessa língua, então eu quero assistir ela toda em inglês. Eu tô gostando bastante, eu assisti até agora os 2 episódios completos, os 2, gente, da primeira temporada, tá? Não é da segunda, não. Eu tô aproveitando que teve a segunda pra eu começar a série, é sobre isso. E aí, eu tô gostando bastante. Na realidade, eu tenho gostado mais de entender o todo das... Eu não sei se posso falar raça ou etnia, eu não sei como é que funciona ainda muito bem esse mundo do Senhor dos Anéis. É uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que parar um momento pra ler a obra de Tolkien, assim. E eu gosto dessas interações que tem. Tem a Galadriel e tem um amigo dela, que eu não vou lembrar o nome agora, e aí ele tem um amigo que ele é o príncipe lá do reino lá dos anões, não sei como fala. Uma dessas duas coisas, que é o Túrin, dele eu lembro. E eu acho interessante a forma como eles são tão diferentes, mas eles conseguem ser amigos e tem as tradições também que são muito diferentes. Então, eu tô gostando bastante de conhecer um pouco mais sobre esse universo. Além disso, eu assisti aquela série de comédia romântica
com a Kristen Bell e o Adam Brody. Brody? Não sei se tô falando certo o nome dele. Outro é pra eu botar aqui também, tá, gente? E eu gostei bastante, eu achei super fofa. Eu pretendo reassistir, porque eu gostei muito. Eu acho que há muito tempo a gente não tinha uma comédia romântica que fosse tão abertamente bem feita, mas ao mesmo tempo fazendo sempre jus a essa questão da comédia romântica, sem ter medo de realmente ser nichada como, sabe? Eu acho que em muitos momentos a gente tem romances que eles flertam ali os filmes com uma comédia romântica, mas quando tem que se firmar como comédia, né, acima de tudo, eles recuam e voltam só pra caixinha do romance. Eu acho que nessa série a gente teve bem realmente uma comédia romântica. Tem romance, mas o fato ali, o fato que é o foco são os trechos de comédia, assim. Eu gosto muito do trabalho da Kristen Bell, eu já assisti outras séries dela, The Good Place. Ai, eu amo muito The Good Place. E agora eu tô gostando também dessa série. O que mais eu li? Eu li o meu primeiro livro em inglês completo, porque eu sei que em algum blog aqui eu falei que eu tava lendo o SPQR da Mary Bernhardt, acho que é assim que fala, que é um livro que conta a história do Império Romano e tal. E eu não terminei, eu parei no terceiro capítulo. E eu não lembro muito bem o motivo, pra falar a verdade, mas eu parei no terceiro capítulo e voltei a ler em inglês, mas outro livro. E o livro que se chama Red Velvet, da Carla Luna. Também vou deixar aqui a capa. E aqui a gente conhece o Brody e a... Eu sempre esqueço o nome de algum personagem, gente. É um problema. O Brody e a Amy. Não, April. É porque agora eu tô lendo outro livro, que a personagem principal se chama Amy. Mas não. A gente conhece a história do Brody e da April. E a April, ela tem uma família um pouco tóxica, assim, sabe? É uma família que todo mundo tá competindo muito. Ela tem 4 irmãos, sendo que 3 são... 4 irmãos? Não, ela tem 3 irmãos. 2 meninas e um menino. E essas 2 meninas não vão muito com a cara dela. Principalmente depois que, na época da adolescência, ela fingiu que ela tinha um namorado quando ela não tinha. Então ela criou ali várias fotos fakes e todos esses tipos de coisa pra provar que tinha ali um namorado, sendo que ela não tinha, e as irmãs descobriram. Então ela meio que virou um pouco a piada da família. Então, o irmão dela vai casar, a família vai se reunir e ela também, né? Sendo integrante da família, vai ter que ir no casamento. Até então não tinha nenhum problema, porque ela tava namorando um cara lá super padrão, né? Tipo, ele era atleta e não sei o quê. E, enfim, super tratava ela mal, mas ela tava feliz porque ela teria alguém pra falar que tava junto com ela, pra família. Até que o cara termina não, né? O cara simplesmente fala que não vai poder ir no casamento. E aí ela fica chateada e termina com ele. E aí surge a problemática, porque ela já tinha falado pra família que esse cara ia. Então, assim, o livro começa já com essa vibe caótica e engraçadíssima, porque, assim, é aquela coisa da comédia romântica. É fofinho, é engraçado, mas às vezes consegue tocar em coisas que são sérias. Nesse caso aqui, a gente tem esse namorado dela que é um cara que ele não atinge um grau maior de ser abusivo, mas ele tem posicionamentos que são, tipo, controlar o quanto ela come, controlar o que ela come. Se ela reclamar com ele alguma coisa, ele critica ela. Então, é tudo feito de uma forma muito suave, mas não é porque é suave que não significa que não tá passando uma mensagem. E aí, pra ela lidar com essa problemática, ela vai chamar o melhor amigo dela, o Brody, e vai falar: querido, por que você não me ajuda e finge ser o Chris, que é esse ex-namorado dela, durante esse fim de semana que a gente vai estar lá no casamento. E eles embarcam nessa aventura, muitas coisas acontecem. O Brody também tem uma história que ele passou por desilusões ali amorosas. Os dois são um casal nerd, então achei super fofinho. E é isso, gente, assim, não vou falar mais. Se você puder ler em inglês e quiser, eu super deixo a dica aqui no vlog. E é basicamente isso que aconteceu nos últimos dias. Eu queria sentar aqui, conversar com vocês, fazer esse take. Eu não sei se vai ter outro take, pra falar a verdade. Então, é basicamente isso. O vlog vai ficar bagunçado ainda em outubro. Vão ser 2 takes, basicamente. E é isso, assim. Eu tô construindo o meu TCC. Eu não sei se vocês têm interesse em saber ou não, porque isso é uma coisa também que eu tô revendo. Eu acho que eu tô querendo abraçar o mundo com o canal e aí eu quero produzir conteúdo sobre muitas coisas e o conteúdo fica sem ter uma direção. E aí a gente sabe que sem uma direção única, o YouTube não recomenda tanto, as coisas não fluem tão
rápido quanto a gente imagina, né? Então, eu tô dando um passinho atrás e voltando a focar mais no assunto principal do canal, que são os livros, que são esse universo aí entre a literatura, o cinema, as séries e tal, que é uma coisa que eu curto falar e eu acho que é um assunto que é legal de você estar falando ali com outra pessoa e como, pra mim, vocês são ali, né, amigos que eu tenho, que eu tô aqui conversando com vocês, é isso, assim, né? Então, é isso, gente, as coisas ficaram conturbadas durante, na realidade, desde setembro. Eu cheguei a surfar nesse último vlog, acho que vocês podem perceber que eu tô meio abatida da metade pro final, por conta de tudo que tava acontecendo. Mas assim, eu acredito que daqui pra frente a tendência é que as coisas vão se ajeitando devagarzinho. Então é isso, eu espero que esses últimos meses tenham sido legais pra vocês e vocês tenham conseguido aproveitar bastante. Tem muitos conteúdos que a gente tinha gravado que estão pra sair aqui e nas outras redes sociais, na realidade são mais nas outras redes sociais, então eu vou deixar meu arroba aqui pra vocês seguirem, tá? É o mesmo tanto na outra quanto do Chicoteco, é a mesma coisa. Então me procura lá que você também vai estar vendo outros conteúdos diferentes. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!